Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, verso 4. Apenas uma reflexão, um pequeno devocional. 1 João, capítulo 4, verso 4. Eu vou ler só a primeira parte, que diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, ele diz, olha, filhinhos, vocês são de Deus. O texto continua, ele é muito conhecido, diz, olha, vocês têm vencido os falsos profetas. Por que que nós temos vencido os falsos profetas? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas esse texto tão conhecido, ele, sabe quando você lê e de repente o texto te acerta? Como uma flechada bem no alvo. E essa passagem, esse começo dizendo assim, filhinhos, vocês são de Deus. É como se algumas coisas acontecessem dentro de mim, e é uma verdade que nós falando, e foi gerando mais profundidade nisso. E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Eu me lembro de uma história de um menino que estava no supermercado, menino novo, 5, 6 anos de idade. E criança nessa idade gosta de fazer tudo e quer ajudar com tudo e diz que já é grande para fazer isso, né? A minha filha, né, a Ana Luísa, que os irmãos conhecem, ela de vez em quando fala assim, papai, mas eu sou grande. Eu falei, filha, então tá bom. Então vai arrumar o seu quarto. Ela diz, papai, eu estou com uma dor na perna. Eu falei, tá bom. E esse menino estava no supermercado e o pai pegou um pacote de arroz de 5 quilos. E ele falou, papai, eu que vou levar para casa, porque eu sou um menino forte. E o pai falou, tudo bem. E ele pegou a sacola de 5 quilos. E o negócio estava agarrado, né? Não estava saindo do lugar. E ele tentava e o pai dizia, meu filho, use toda a sua força. E o menino fazia força, e o menino se dedicava e se concentrava e vinha, e não conseguia levantar a sacola com o pacote de arroz. E o pai dizia, meu filho, use toda a sua força. E mais forte o menino tentava, e mais forte o menino tentava, e ele ficou exaurido, tentando carregar um peso que ele não suportava. O pai dele diz uma vez, filho, use toda a sua força. E quando ele virou para o pai, já um pouco estressado com esse negócio de use toda a sua força, ele viu que o pai dele estava com as mãos estendidas, dizendo, use toda a sua força. Pode deixar que o que é pesado para você, eu carrego no seu lugar. E quando eu li essa passagem, dizendo, filhinhos, uma verdade que é óbvia para nós, se tornou ainda mais cristalina. Quando a Bíblia diz filhinhos, ela está nos lembrando de algo muito importante. Nós somos filhos. E por mais que a gente diga, eu sou filho de Deus, há momentos pelos quais essa verdade parece escorrer pelas nossas mãos. Há momentos que os cenários se transformam em dores tão absurdas, isso vira apenas uma vaga lembrança. Eu estava lembrando, e foi até postado hoje no Instagram da igreja, uma coisa que a pastora Mirna falou na semana passada. E isso mexeu muito comigo de novo, porque semana passada foi uma bênção, amém? Quem não estava no culto, assiste no YouTube lá, porque o negócio foi bom demais. E ela dizia assim, não encarar, eu até anotei aqui, ela dizia assim, olha, não encarar os nossos medos e as nossas fraquezas atrasam o nosso processo de cura.
E ela disse, olha, enquanto a gente estiver orando, nós vamos olhar no espelho e focar, eu estou com medo. E ela nos chamou a dizer, olha, a gente não vai mais fugir de reconhecer isso, porque isso tem atrasado o processo de cura de Deus na nossa história. E ela citou Josafá, quando o negócio ficou sério, quando o trem apertou demais, ele chamou toda a congregação a orar e a jejuar. E você sabe o que aconteceu. E nós fomos convidados, convocados a orar. E a gente faz isso segunda após segunda, após segunda, após segunda. E quando eu me lembrei dessa passagem, e fui no texto, e o texto diz assim, filhinho. Algo surgiu no meu coração, uma pergunta. E essa pergunta foi, será que estamos com medo de chamar de pai aquele que nos chama de filhos? Eu vou repetir. Será que nós estamos com medo de chamar de pai aquele que nos chama de filhos? Porque eu consigo ir pedir, sabe, pastor Henrique, ajuda para todo mundo. E é legal, a gente tem que pedir. O corpo funciona assim. Se eu preciso de uma ajuda médica, eu vou a um médico. Se eu preciso de uma ajuda financeira, eu procuro alguém que saiba ensinar sobre finanças. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei com uma percepção de que muitas vezes nós temos, inconscientemente talvez, medo de chamar de pai aquele que olha para nós, na condição que nós estamos, independente de qualquer coisa, ele olha nos nossos olhos e diz, filhinho. E quando nós dizemos, vamos orar, às vezes a gente fica, mas se eu for orar, o que o Hudson vai dizer? Não, e se eu for orar, como é que o Julinho vai olhar para mim na semana que vem? Não, mas e se eu for orar, será que o Naax vai ficar cantando olhando para a minha cara? E a gente fica com desculpas e desculpas e desculpas e perde a oportunidade de todo dia, dia após dia, no meio das nossas dores e dos nossos sentimentos amargos, porque a gente tem sido bombardeado. Às vezes nós perdemos a oportunidade de chamar de pai aquele que nos chama de filho. E que independente da circunstância que nós vivemos, Ele continua a nos chamar de filhos, porque Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E é por isso que nós agora recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Vamos orar e a gente fica com medo de ir no altar, porque o que os outros vão dizer? E Deus está olhando para o seu coração. Quando o Espírito Santo te convida a orar, assim, entenda o que eu vou dizer aqui, por favor. Eu não sei se eu vou achar a palavra certa. Ele não está preocupado com a opinião dos outros. Quando Ele te atrai a orar, é porque Ele quer falar contigo. Foi assim com o profeta. Eu vou te atrair ao deserto e ali eu falarei com você. E Ele nos chama filhinhos. Nessa noite, em nome de Jesus, que em tempo algum na sua jornada, não tenha medo de chamar de pai aquele que te chama de filho todos os dias. Ele olha para você e diz, filho amado. Ele olha para você e diz, filha amada, filho querido, filha querida. Nós fomos feitos filhinhos pela graça do Senhor. Filhinhos, nós somos filhos. E o texto continua dizendo, vocês são de Deus. Irmãos, além de filiados, nós fomos comprados. Entendeu? Além de filiado, nós fomos comprados. O preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, ninguém no mundo teria condições de pagar. O preço que foi pago pela sua vida, nem Elon Musk com o seu Tesla elétrico e a sua mega espaçonave que dá ré e que vai para o espaço, teria dinheiro para comprar.
o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo. Eu não sei quem é o primeiro. Mas ele pode ser quem for. O preço que foi pago por nós, ninguém teria condições de comprar. Você não é bastardo, jogado pelo mundo. Não é uma filiação que é nominal. Não. É uma filiação que, além de ter feito filho, pagou todas as dívidas que te imputavam para distante dele. Nós somos de Deus. Ponto. Essa é a nossa identidade. E Satanás fica o tempo inteiro na nossa cabeça, perturbando as nossas ideias, querendo dizer que nós não somos isso. Meus irmãos, se Jesus foi tentado nesse nível, quem que eu e você somos na fila do pão? A primeira coisa que Satanás tentou desarticular, quando Jesus estava lá 40 dias no deserto, jejuando, não deve ter sido fácil não, irmão. Ele era Jesus humano, 100% homem, 100% Deus. E eu sei disso porque a Bíblia diz que ele teve fome. Só ser humano tem fome. E, né? Não conheço. Claro, pastor, os animais de estimação também. Eu sei, mas nem eu e nem você somos animais de estimação. Amém? E nem Jesus. Amém? Jesus teve fome. Jesus teve sede. Aí o cramunhão foi lá perturbar as ideias e falou o quê? Se você é filho de Deus. Jesus tinha 40 dias atrás ouvido: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. 40 dias depois, o cramunhão esperou o trem ficar apertado e virou para Jesus e falou: será? Quantas vezes nós não ouvimos isso aqui? E você acha que esse pensamento veio de quem? De você? Sério? Você vem no culto, entrega a sua vida para Jesus, ama Jesus e a vida vai seguir. Não sei quem falou por aí que o evangelho é um mar de rosas, que não vai ter dificuldade, que a vida é só lazer, paz e amor, pode crer, como diz aquele louvor antigo. Não vai ser. Se você ler a Bíblia um pouquinho, você vai ver que está escrito que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que João está dizendo. Filhinhos, vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essa verdade é imutável, porque nós somos filhos e nós somos comprados por Ele. Nós temos alguém por nós. Eu quero te lembrar nessa noite, no nome de Jesus, você não está sozinho, como pode imaginar. Você não está sozinho, de noite, trancado no seu quarto, imerso nas lágrimas que você tem derramado no seu travesseiro. Deus não deixa de te chamar de filho. Deus não deixa de ser Senhor sobre sua história. Deus está com você, mesmo no meio da dor. Ele está, porque Ele nos ama. Ninguém te ama mais do que Jesus. Jesus. Eu vim aqui para te lembrar disso nessa noite. Ninguém te ama mais do que Jesus. E Ele está conosco todos os dias. Eu não estou dizendo que está fácil. Eu estou dizendo que a gente não está só. E nunca estaremos, porque nós somos filhos e nós fomos comprados. Sabe qual que é o segredo da nossa força espiritual? Esse que é o segredo, é saber o que somos, de quem somos. Quando nós entendemos isso, muita coisa fica clara. Quando nós somos chamados de filhos, é porque nós somos filhos. Quando a Bíblia diz que nós somos dele, é porque nós somos dele. Irmãos, oração é relacionamento.
o seu coração está doendo, está difícil, está apertado, e a gente chama, vem para o altar, vamos orar. E a gente fica, o que será que o outro vai pensar? Não interessa, você vai conversar com o teu paizinho. É só. Assim a gente vence as nossas guerras. Assim o Senhor levanta pessoas para estar com a gente nas nossas guerras. Porque sozinho a gente não consegue. E é por isso que existe a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. É por isso que os intercessores vieram para orar. E a Bíblia diz, orem uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós entendemos isso, e nós temos vontade de orar, e clamar e chorar, a gente faz, porque é uma conversa com o nosso paizinho. É por isso que essa pergunta ficou, será que eu estou com medo de chamar de pai? Aquele que jamais deixou, jamais teve vergonha de me chamar de filho? Aquele que me comprou com preço? Quando a gente esquece isso, a gente começa a derrapar. Lembra de Sansão? Onde é que estava a força de Sansão? Ah, pastor, estava no cabelo dele, porque foi só Dalila cortar o cabelo. Não, a força de Sansão estava naquilo que Deus o chamou para ser. Ele foi chamado para ser nazireu, e ele não levou isso a sério, ele deixou isso para lá. O dia que a gente entender que a nossa força não está em posições, em nomenclatura, em símbolos ou em pessoas, mas sim em quem nós fomos feitos nele, filhos e comprados por ele, ninguém poderá nos resistir. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi e Golias. Tinha tudo para dar ruim, gente. Tinha não? Fala sério. Davi, homem formado, guerreiro. Não, quem era assim era Golias. Davi era um menino. Bonitinho. A Bíblia diz que ele era bonitinho, não era? Ele era ruivo e de gentil aspecto. Era um fofinho da mamãe. E Golias era meio nervoso, né? Só a espada de Golias pesava Davi se bobear. E aí, Davi entendeu que ele podia chamar de pai aquele que chamava ele de filho. Porque Saul quis colocar nele uma roupa que não era dele. Às vezes a gente quer seguir as coisas que as outras pessoas fizeram, como se aquilo fosse para nós. E não é. Deus tem a roupa certinha para você ser e fazer aquilo que Ele te chamou. Quando a gente entende isso, e a dificuldade se levanta, a gente fala, olha, você está vindo a mim com paus, eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel, aquele que me chama de filho e aquele que eu chamo de pai. Eliseu e Geazi, lembra dessa passagem? Está lá em 2 Reis 6, 17. Lascou o negócio tudo, estamos cercados. Vai dar ruim, vai dar problema, vai dar confusão, a gente não vai conseguir. Eliseu devia estar muito tranquilo, tomando um cafezinho, sem açúcar, para despertar bem. Amarradão naquilo que ele estava vendo. E Geazi, meu Deus, o que foi, meu filho? Não, porque está cercado, porque isso, porque aquilo, porque o Bolsonaro é ruim, porque o Lula é ruim, porque a economia vai quebrar, porque a economia vai não sei o quê, porque... E eles iam lá amarradão, em outra esfera. Ele falou, rapaz, você tá cansado, hein? Espera aí rapidinho. Paizinho, abre os olhos dele. Deixa ele ver o que eu estou vendo. Eliseu sabia quem ele chamava de pai. Geazi só olhava as circunstâncias. Eliseu sabia de quem ele era filho e a quem ele pertencia. E quando ele orou, Geazi viu o que Eliseu estava vendo. Um exército celestial
incontável lutando por nós. É ou não é a mesma coisa que João falou? Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero terminar, meu irmão e minha irmã, te perguntando exatamente isso. Para a gente orar. Terminar de falar, o pastor Henrique Lobo vai vir aqui. Eu sugiro que você, que está com o coração apertado, que quer agradecer a Deus por algo, corra aqui para o altar para dizer: eu vou te chamar de pai, porque você me chama de filho. A minha pergunta é: como está a sua identidade nessa noite? A despeito do que você está passando, como está? Porque no meu RG continua escrito lá que eu sou filho de Zilda Madeira e de Francisco Madeira. Independente de qualquer coisa, isso não muda. Assim como no meu RG espiritual está escrito Fausto, filho de Deus. E não é porque eu sou bonito, não, porque não é o caso. É porque Jesus morreu na cruz e me deu o direito de ser chamado filho. Como está a sua identidade hoje? Será que no meio dessa confusão que você está lutando aí, meu irmão, minha irmã, você de fato consegue dobrar o seu joelho e chamar ele de pai? Como tem sido isso? No meio da confusão, quem que você declara ser? Será que no meio da nossa dor a gente consegue bater no peito e dizer: eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer, eu sou amado, eu sou filho de Deus e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo? Não deixe, em nenhum momento da sua história, no nome de Jesus. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.